Franklin Delano Roosevelt, conhecido como FDR, foi uma das figuras mais influentes da história política dos Estados Unidos, e sua trajetória se entrelaça com as grandes transformações do século XX. Nascido em 30 de janeiro de 1882, em Hyde Park, Nova York, Roosevelt pertenceu a uma família de elite, com vastos recursos financeiros e um histórico de envolvimento na política. Seu avô paterno, James Roosevelt, e seu tio, Theodore Roosevelt, 26º presidente dos Estados Unidos, foram figuras que moldaram a trajetória do jovem Franklin, seja pela inspiração ou pela exigência de manter o nome da família em destaque na política. Apesar de ser oriundo de uma família rica e privilegiada, a infância de Franklin não foi marcada apenas pelo conforto material. Desde cedo, foi exposto à política e ao serviço público, principalmente pelo exemplo de seu tio Theodore Roosevelt, um homem de grandes ambições e realizações. Franklin, porém, não foi uma criança típica de sua classe social. Em vez de se entregar a uma vida de lazer, mostrou desde a juventude uma profunda curiosidade intelectual e uma inclinação para assuntos políticos, especialmente nas questões sociais e econômicas que afetavam o país. A formação educacional de Roosevelt foi rigorosa e diversificada. Estudou em renomadas instituições de ensino, como a Groton School e a Universidade de Harvard, onde se destacou como um aluno atento, mas sem uma performance acadêmica excepcional. Durante seu tempo em Harvard, Franklin teve seu primeiro contato sério com a política, participando ativamente de debates e eventos organizados pela universidade. Foi nesse período que se envolveu em movimentos progressistas, com ideias que viriam a moldar sua futura visão de governo. Ao terminar seus estudos em Harvard, Roosevelt seguiu para a Universidade de Columbia, onde iniciou a preparação para a carreira jurídica. Entretanto, sua verdadeira vocação estava na política, e ele logo percebeu que seu futuro não seria como advogado, mas como servidor público. Sua entrada para a vida política foi influenciada, em grande parte, pela amizade com uma figura importante da política estadual de Nova York, Louis Howe, que seria um de seus principais conselheiros e aliados durante boa parte de sua carreira. Em 1905, Franklin casou-se com Eleanor Roosevelt, sua prima distante, e juntos formaram uma das duplas mais notáveis da política americana. Eleanor, que viria a se tornar uma figura política por si mesma, também teve um impacto significativo na vida de Franklin. O casamento deles não foi apenas uma união pessoal, mas uma aliança política que ajudou a fortalecer a imagem de Roosevelt em diversos círculos. A influência de Eleanor foi visível em muitos de seus projetos durante a presidência, principalmente em questões relacionadas aos direitos civis e à igualdade de gênero. O ano de 1910 marcou um momento crucial para Franklin Roosevelt. Ele foi eleito para a Assembleia Legislativa de Nova York, onde começou a construir sua carreira política. Sua eleição foi o primeiro passo importante para sua ascensão no Partido Democrata, e ali ele começou a mostrar um grande talento para a articulação política. Em seu primeiro mandato, trabalhou em reformas progressistas que buscavam melhorar as condições de vida dos mais pobres, algo que seria uma característica de seu governo mais tarde, quando se tornaria presidente. Com o passar dos anos, Roosevelt consolidou sua posição política, e em 1913, foi nomeado assistente do secretário da Marinha, o que representou um grande salto em sua carreira. Nesse cargo, teve a oportunidade de conhecer mais de perto a política federal, além de trabalhar em questões militares e de defesa nacional. Durante a Primeira Guerra Mundial, Roosevelt desempenhou um papel importante na coordenação de recursos para o esforço de guerra, o que o ajudou a ganhar ainda mais visibilidade política. Apesar de suas conquistas políticas, Franklin enfrentou um grande obstáculo em sua vida pessoal em 1921, quando foi diagnosticado com poliomielite. A doença o deixou paralisado da cintura para baixo, o que poderia ter acabado com sua carreira política. No entanto, Roosevelt não se deixou abater. Sua recuperação física e emocional foi marcada por uma extraordinária determinação, e ele passou a investir em terapias e tratamentos que lhe permitiram recuperar, pelo menos em parte, sua mobilidade. Sua luta contra a doença também se tornou um símbolo de sua resiliência e força, características que viriam a ser cruciais durante os desafios que enfrentaria como presidente. Esse período de reabilitação não o afastou da política. Em vez disso, Roosevelt intensificou seu envolvimento e, em 1928, foi eleito governador de Nova York.
Seu trabalho como governador foi marcado pela implementação de políticas progressistas que visavam combater a pobreza e melhorar a infraestrutura do Estado, além de uma postura de liderança que o tornou cada vez mais popular. Seu governo foi fundamental para que ganhasse reconhecimento nacional, preparando o terreno para sua futura candidatura à presidência dos Estados Unidos. Em 1932, após a devastadora crise econômica da Grande Depressão, Franklin D. Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos. Sua vitória nas urnas foi um reflexo do desejo de mudança que dominava a população americana, que buscava desesperadamente um líder capaz de tirar o país da crise. Com sua visão progressista e seu apelo popular, Roosevelt iniciou um dos períodos mais transformadores da história americana, trazendo consigo um conjunto de reformas que ficariam conhecidas como o New Deal, um programa destinado a aliviar as dificuldades econômicas e a restaurar a confiança dos americanos no governo e nas instituições do país. Franklin Delano Roosevelt nasceu em uma família aristocrática, marcada por uma longa tradição de envolvimento com as elites sociais e políticas dos Estados Unidos. Filho único de James Roosevelt e Sarah Delano Roosevelt, Franklin cresceu em um ambiente que lhe proporcionava conforto material, mas também uma educação rigorosa, pautada por valores familiares e uma expectativa de grandeza. Desde os primeiros anos de vida, ele foi cercado por uma rede de influências que moldaria sua visão de mundo e suas ambições políticas, com um forte senso de dever e serviço à pátria. A casa onde Franklin viveu sua infância, em Hyde Park, Nova York, era imponente, refletindo o status social de sua família. A propriedade, que incluía vastos terrenos e jardins, simbolizava a prosperidade da família Roosevelt. Esse ambiente privilegiado, no entanto, não significava uma infância isenta de desafios ou responsabilidades. Desde cedo, Franklin foi educado em casa por tutores privados, que cuidavam de sua formação intelectual. Seu pai, James Roosevelt, era um homem de negócios de sucesso, mas também atuava na política, o que expôs Franklin ao debate público e à ideia de que o serviço público era uma vocação de grande importância. A infância de Franklin não foi apenas marcada pela riqueza, mas também pela forte presença de sua mãe, Sarah Delano Roosevelt, que teve grande influência em sua educação. Ela era uma mulher determinada e devotada à família, e sua relação com Franklin foi muito próxima. Alguns biógrafos afirmam que a mãe desempenhou um papel decisivo na moldagem do caráter de Roosevelt, sendo uma figura protetora e controladora. Isso gerou uma relação um tanto complexa, na qual Franklin, embora profundamente afeiçoado a ela, também buscava afirmar sua independência e identidade, algo que ficaria mais evidente na juventude e durante a vida adulta. Apesar de uma infância confortável, Franklin não era um menino particularmente saudável. Ele sofreu de vários problemas de saúde ao longo de sua infância, incluindo infecções frequentes e uma propensão para doenças respiratórias. Contudo, essas dificuldades de saúde também contribuíram para o seu desenvolvimento emocional e psicológico. Ao invés de se abater, Franklin demonstrou uma grande resiliência, e isso foi algo que o acompanharia ao longo de sua vida. Aparentemente, ele compreendeu desde jovem que os desafios eram uma parte inevitável da vida e que a resposta a esses obstáculos era o que realmente definia o caráter de uma pessoa. A educação formal de Roosevelt teve início com a tutoria em casa, onde seus professores procuravam prepará-lo para as melhores universidades. Em 1896, aos 14 anos, Franklin foi enviado para a Groton School, uma prestigiada escola preparatória. Groton foi um marco importante na vida de Roosevelt, pois ele teve a oportunidade de interagir com jovens da elite, muitos dos quais viriam a ser futuros líderes políticos e empresariais. A experiência de Groton foi determinante para o desenvolvimento de suas habilidades sociais e de liderança, já que Franklin demonstrou um talento natural para lidar com seus colegas e para ocupar posições de destaque nas atividades escolares. Ao mesmo tempo, seu envolvimento com os estudos era bastante consistente, e Franklin se destacou em disciplinas como História e Literatura, áreas que viriam a ser fundamentais em sua formação intelectual. Porém, suas notas acadêmicas não foram sempre as melhores, o que fez com que ele fosse considerado um aluno médio. Mesmo assim, a experiência na escola preparatória foi fundamental para seu crescimento, pois foi lá que ele fez seu primeiro contato com ideais progressistas e com o movimento político mais amplo do país. Após a Groton School, Franklin ingressou na Universidade de Harvard em 1900, onde continuou sua formação acadêmica.
Na universidade, ele teve a oportunidade de se aprofundar ainda mais no estudo das ciências sociais e políticas, além de começar a se envolver com a política universitária. Harvard, como uma instituição de prestígio, ofereceu a Roosevelt um ambiente em que ele pôde desenvolver ainda mais suas ideias e sua capacidade de persuasão. Embora, novamente, não fosse um aluno destacado em termos de notas, ele se envolveu ativamente em debates e atividades extracurriculares, algo que iria marcar sua trajetória futura como um político articulado e determinado. A experiência em Harvard também teve uma grande importância na formação do caráter de Franklin Roosevelt. Ele começou a formar amizades duradouras, e em muitos momentos, teve seu primeiro contato com as diferenças sociais e as desigualdades que existiam no país. Foi nesse ambiente que Franklin começou a se interessar por questões de justiça social e a desenvolver um compromisso com a ideia de que os mais favorecidos na sociedade tinham a responsabilidade de cuidar dos mais necessitados. Durante o período em que estava em Harvard, Roosevelt também se aproximou de pessoas influentes e figuras públicas que iriam desempenhar papéis importantes em sua futura carreira política. Além disso, foi em Harvard que ele se aproximou de Louis Howe, um mentor que desempenharia um papel fundamental em sua ascensão política nos anos seguintes. Howe, um jornalista e político de Nova York, seria uma das figuras-chave em sua vida, ajudando Roosevelt a direcionar suas ambições para uma carreira pública. Completando seus estudos universitários em 1903, Roosevelt iniciou um período de transição entre a vida acadêmica e a vida pública. Embora tivesse se formado em História e Política, ele não seguiu diretamente uma carreira acadêmica ou profissional em essas áreas. Em vez disso, Franklin decidiu que seu futuro estava na política, e essa decisão foi fundamental para a construção do seu legado. Ainda jovem, com apenas 21 anos, ele se preparava para dar os primeiros passos em uma carreira política que o levaria à presidência dos Estados Unidos. A trajetória política de Franklin D. Roosevelt começou a tomar forma de maneira mais concreta a partir de 1910, quando ele decidiu entrar de vez na arena política, tornando-se candidato para a Assembleia Legislativa de Nova York. Embora já tivesse se familiarizado com o mundo político através de sua formação e das conexões familiares, essa candidatura foi um marco em sua jornada, marcando o início de uma carreira que o levaria à presidência. A decisão de Franklin de entrar para a política ativa não foi apenas um desejo de seguir os passos de outros membros de sua família, mas também uma busca pessoal para criar mudanças significativas na sociedade. O cenário político da época era turbulento, com os Estados Unidos enfrentando desafios econômicos e sociais em diversos níveis. A classe trabalhadora estava em um momento de grande mobilização, e as tensões sociais e políticas eram evidentes. Roosevelt, que até então tinha sido um observador da política, sentiu que era o momento certo para se envolver de forma mais ativa. Ele se uniu ao Partido Democrata, que estava em ascensão, com a ideia de que poderia utilizar sua posição para promover reformas que beneficiassem os mais desfavorecidos. Ao se candidatar à Assembleia de Nova York, Roosevelt teve que enfrentar um ambiente político competitivo. Ele não era um desconhecido, já que sua família tinha um nome respeitado no estado, mas o jovem Franklin enfrentava o desafio de ser visto como alguém que poderia realmente trazer mudanças. Sua plataforma política era progressista, com foco em reformas que pudessem aliviar a pobreza e melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Roosevelt procurou atrair o apoio das classes médias e dos mais pobres, que estavam desiludidos com as políticas conservadoras da época. Durante sua campanha, Roosevelt mostrou uma habilidade rara para conectar-se com as pessoas e entender as suas necessidades. Ele não se limitou a discursos formais ou a retórica política convencional. Ao contrário, passou a visitar os bairros, conversar com as pessoas comuns e demonstrar um interesse genuíno em suas preocupações. Esse estilo de campanha, próximo e pessoal, fez com que ele conquistasse a confiança de muitos, o que foi fundamental para a sua vitória nas urnas. A eleição de Roosevelt para a Assembleia Legislativa de Nova York em 1910 foi uma demonstração clara de seu talento político e de sua capacidade de conectar-se com as bases eleitorais. No entanto, sua ascensão política não foi instantânea. Ao assumir seu cargo na Assembleia, Roosevelt encontrou um sistema político marcado por resistência e complexidade.
A política estadual de Nova York era dominada por facções poderosas, e, em muitos casos, os interesses corporativos e os poderes estabelecidos tinham uma influência significativa sobre as decisões políticas. Roosevelt, porém, não se intimidou. Ele usou sua posição para se destacar como defensor das reformas progressistas, e embora tivesse que navegar pelas intrincadas dinâmicas políticas, logo se tornou uma voz crescente dentro do Partido Democrata. Roosevelt também se destacou por seu trabalho na reforma do sistema de saúde pública e na melhoria das condições de trabalho. Ele se tornou um defensor das leis trabalhistas e da regulação das grandes corporações, promovendo uma série de medidas que buscavam garantir melhores condições para os trabalhadores, bem como limitar o poder dos grandes monopólios. Sua abordagem pragmática e seu foco em soluções concretas lhe garantiram o respeito de seus colegas políticos, e ele rapidamente se tornou uma figura central na política de Nova York. Em 1913, a habilidade de Roosevelt como líder e suas visões progressistas o levaram a um cargo de grande importância na administração do presidente Woodrow Wilson. Roosevelt foi nomeado assistente do secretário da Marinha, uma posição que lhe permitiu aprofundar seu envolvimento nos assuntos federais. Esse cargo, embora não fosse diretamente relacionado à política interna, foi uma oportunidade para Roosevelt adquirir experiência prática em governança e política nacional. Ele trabalhou na expansão da frota naval e ajudou a modernizar a Marinha dos Estados Unidos, o que aumentou sua visibilidade política e o ajudou a consolidar sua imagem como um líder capaz de lidar com questões de grande escala. O envolvimento de Roosevelt no governo federal durante a Primeira Guerra Mundial também foi importante para sua ascensão política. Embora os Estados Unidos não tenham se envolvido diretamente na guerra até 1917, Roosevelt trabalhou incansavelmente para garantir que o país estivesse preparado caso fosse necessário entrar em conflito. Ele desenvolveu um interesse pela política de defesa e pela diplomacia internacional, e esse envolvimento com os assuntos militares ajudou a expandir sua base de apoio, especialmente entre os membros do establishment político e militar. Quando a Primeira Guerra Mundial finalmente chegou aos Estados Unidos, Roosevelt se tornou um defensor firme do envolvimento americano no conflito. Sua postura em favor da guerra, alinhada com a administração Wilson, aumentou ainda mais sua notoriedade e posicionamento dentro do Partido Democrata. Ele passou a ser visto como alguém com uma visão clara para o futuro do país, e sua ascensão parecia imbatível. No entanto, o sucesso político de Roosevelt não foi isento de desafios. A partir de 1920, ele enfrentou uma série de dificuldades em sua vida pessoal e política. Embora sua carreira estivesse em ascensão, a política nacional estava se afastando de seu compromisso com o progressismo. Os republicanos estavam em ascensão, e muitos dos ideais progressistas estavam perdendo força no cenário político. Roosevelt, no entanto, não desistiu. Sua habilidade para aprender com as adversidades e sua disposição para se adaptar às mudanças políticas foram elementos essenciais para sua sobrevivência política. Mesmo quando enfrentou dificuldades em sua reeleição à Assembleia Legislativa de Nova York, ele nunca perdeu de vista o objetivo maior, ser uma voz para o povo e lutar por um governo mais justo e igualitário. Em 1928, Roosevelt foi eleito governador de Nova York, um cargo que representaria uma plataforma mais sólida para suas ambições presidenciais. Como governador, ele implementou uma série de reformas que ajudaram a aliviar os efeitos da Grande Depressão e a melhorar as condições de vida da população de Nova York. Sua popularidade cresceu imensamente, e ele se tornou um dos principais candidatos à presidência, um passo fundamental para sua ascensão ao cargo mais alto da nação. A ascensão política de Franklin D. Roosevelt foi marcada por uma habilidade única de conectar-se com as pessoas, defender reformas progressistas e navegar pelas complexidades da política nacional. Ao longo de sua trajetória, Roosevelt demonstrou uma determinação implacável e uma capacidade de adaptação que o levariam a se tornar uma das figuras mais importantes da história dos Estados Unidos. Sua jornada política estava apenas começando, mas seus primeiros passos já indicavam que ele estava destinado a deixar uma marca indelével na política americana. A relação de Franklin D. Roosevelt com seu primo, Theodore Roosevelt, foi uma das mais significativas da sua vida política. Embora Franklin fosse em muitos aspectos uma figura distinta e tivesse seu próprio caminho a seguir, a influência de Theodore sobre ele foi profunda, tanto no campo pessoal quanto no político.
Theodore Roosevelt, 26º presidente dos Estados Unidos, foi um líder carismático, conhecido por sua visão progressista e suas políticas de combate à corrupção, que buscavam expandir o poder federal para promover reformas sociais e econômicas. Para Franklin, seu primo mais velho não foi apenas um modelo a ser seguido, mas também uma fonte de inspiração e um aliado estratégico em sua jornada política. Franklin cresceu observando a carreira de Theodore, que, como presidente, havia se tornado uma das figuras mais poderosas e populares da política americana. Theodore era um homem de ação, uma figura impetuosa que reformou o sistema de trabalho, promoveu a preservação ambiental e enfrentou os grandes monopólios da época. Seu estilo de liderança, muitas vezes descrito como agressivo e inovador, era algo que Franklin admirava profundamente. Desde a infância, Franklin foi influenciado pelo ímpeto de Theodore, mas também pelas lições políticas que ele passou para a família, que viam na política uma oportunidade de promover o bem-estar social e combater as injustiças. Embora Theodore fosse um republicano fervoroso, e Franklin fosse membro do Partido Democrata, os dois primos mantiveram uma relação de respeito e afinidade. A relação entre ambos foi fundamental para o amadurecimento político de Franklin, que aprendeu com Theodore a importância de uma liderança decidida e de se manter firme frente às adversidades. Theodore encorajou Franklin a buscar sua própria independência política, mas também lhe ensinou a arte de alavancar as relações familiares e políticas, uma habilidade que seria decisiva na trajetória de Franklin. Em 1905, quando Franklin foi nomeado assistente do secretário da Marinha, Theodore já havia saído da presidência, mas sua influência sobre o campo político continuava. A nomeação de Franklin para o cargo foi, em parte, um reflexo do prestígio da família Roosevelt, mas também uma indicação do quanto Franklin já estava se destacando nas fileiras do governo federal. Apesar de não ser uma posição política de alto nível, o cargo lhe proporcionou uma valiosa experiência administrativa, além de ampliar seus conhecimentos sobre as questões militares e de segurança nacional, um campo em que seu primo Theodore era extremamente respeitado. Durante esse período, Franklin teve a oportunidade de trabalhar diretamente com os desafios da Marinha dos Estados Unidos, um papel que o prepararia para os altos cargos que ocuparia mais tarde. A experiência o ajudou a entender a complexidade da governança federal e as dinâmicas de poder dentro do governo. Além disso, Franklin foi testemunha das ideias progressistas de Theodore, que viam o governo como um meio de promover o bem público e reformar as instituições de maneira a garantir uma maior equidade social. No entanto, a maior influência de Theodore sobre Franklin ocorreu durante a década de 1910, quando Franklin começou a se envolver mais ativamente na política do estado de Nova York. Theodore, que havia se afastado do cargo presidencial, também se mantinha ativo na política nacional. Ele passou a defender um retorno ao poder federal, liderando a chamada candidatura progressista nas eleições de 1912, o que dividiu o Partido Republicano. Embora Franklin não tenha seguido diretamente seu primo nessa tentativa, ele observou atentamente as estratégias de Theodore e, em muitos aspectos, absorveu suas abordagens mais radicais e progressistas. O envolvimento de Franklin com o governo de Theodore também foi crucial em outro aspecto, o fortalecimento de sua própria rede de apoio político. Durante os anos que passou com seu primo, Franklin teve a oportunidade de conhecer outros membros influentes do Partido Republicano e do Partido Democrata, o que lhe proporcionou uma rede de contatos que mais tarde seria fundamental para sua ascensão política. Ele aprendeu a importância de construir alianças e de estabelecer uma base de apoio sólida, algo que foi determinante quando ele assumiu cargos de maior destaque, como o de governador de Nova York. Embora a relação entre os dois fosse profundamente influente, ela também teve momentos de tensão. O principal ponto de divergência entre Franklin e Theodore foi a escolha do partido político. Enquanto Theodore permaneceu no Partido Republicano, Franklin se alinhou ao Partido Democrata, buscando uma plataforma mais progressista que atendesse aos interesses das classes mais baixas e das minorias. Essa separação partidária, contudo, não abalou o respeito e a admiração que Franklin nutria por seu primo. Ele entendia que a política de Theodore havia moldado uma geração de políticos progressistas, e ele se via como alguém capaz de continuar esse legado, embora no Partido Democrata. Nos anos seguintes, a política de Theodore continuou a influenciar os passos de Franklin, especialmente quando ele se viu lidando com a crescente turbulência econômica que culminaria na Grande Depressão.
Embora Franklin fosse mais moderado nas suas propostas em comparação com o estilo mais agressivo de Theodore, ele utilizou muitas das lições aprendidas com seu primo, adaptando-as para enfrentar os desafios de sua época. Assim como Theodore, Franklin acreditava em um governo forte, capaz de tomar ações decisivas para corrigir desigualdades e fomentar a justiça social, uma visão que o ajudaria a moldar o New Deal mais tarde. Em 1919, quando Theodore faleceu, Franklin sentiu profundamente a perda de seu primo e mentor. Theodore tinha sido uma figura paterna para ele, alguém que sempre encorajou sua carreira e lhe forneceu um modelo de liderança a seguir. A morte de Theodore foi um marco na vida de Franklin, não apenas pela perda pessoal, mas também porque o deixou com uma sensação de responsabilidade ainda maior em relação ao legado político da família. Franklin sabia que tinha grandes expectativas sobre seus ombros e que, de certa forma, a política progressista de Theodore agora deveria ser liderada por ele. A conexão com Theodore Roosevelt foi essencial para a formação de Franklin como líder. As lições de coragem, determinação e compromisso com a justiça social que ele aprendeu com seu primo foram fundamentais para a sua visão política e suas ações ao longo de sua carreira. Embora Franklin tenha seguido seu próprio caminho, sua ascensão política foi indiscutivelmente influenciada pelo espírito progressista de Theodore, que continuava vivo nas ideias e nas políticas que Franklin iria adotar mais tarde como presidente dos Estados Unidos. Em 1921, Franklin D. Roosevelt enfrentou um dos maiores desafios pessoais de sua vida, uma doença incapacitante que ameaçou não apenas sua carreira política, mas também sua vida. Em uma tarde de agosto, enquanto passava férias com sua família em Campobello Island, no Canadá, Roosevelt foi acometido por um forte ataque de febre e, em seguida, perdeu a mobilidade de suas pernas. Inicialmente, os médicos diagnosticaram a doença como poliomielite, uma infecção viral que afeta o sistema nervoso, mas sem cura conhecida na época. Essa doença, que o paralisou da cintura para baixo, representou um golpe devastador para um homem que já estava se destacando na política e se preparando para ocupar cargos ainda mais altos. O impacto imediato da doença foi profundo. Franklin, que até então havia levado uma vida ativa e dinâmica, viu-se preso a uma cadeira de rodas, dependente de ajuda para quase todas as suas atividades cotidianas. A reação inicial foi de choque e desespero, mas o que mais marcou esse período da vida de Roosevelt foi a sua incrível capacidade de adaptação e resiliência. Embora a paralisia fosse um obstáculo significativo, ele se recusou a ceder à ideia de que sua carreira política havia chegado ao fim. Em vez disso, Franklin se concentrou em buscar maneiras de continuar seu trabalho e, mais importante ainda, em aprender a viver com sua nova realidade. Nos meses seguintes, Franklin começou a buscar tratamentos alternativos. Ele viajou para a Geórgia, onde começou um rigoroso regime de fisioterapia com o objetivo de recuperar o movimento de suas pernas. Embora nunca tenha recuperado completamente a mobilidade, essas terapias ajudaram-no a ganhar força e alguma sensação, e ele foi capaz de realizar movimentos com maior facilidade ao longo do tempo. A luta de Franklin contra a doença tornou-se uma metáfora de sua abordagem perante a vida. Ele não se entregaria ao desespero e, em vez disso, procuraria soluções para seus problemas, superando-os com determinação. A doença teve um impacto significativo na forma como Franklin passou a se relacionar com os outros e com seu próprio corpo. Ao longo do processo de recuperação, ele desenvolveu um senso de compaixão mais profundo pelas pessoas que enfrentavam desafios semelhantes, especialmente aqueles que estavam em situações de vulnerabilidade. Esse novo entendimento da fragilidade humana ajudou a moldar sua visão sobre as políticas públicas, especialmente em relação aos programas de assistência social que ele implementaria mais tarde durante sua presidência. Franklin começou a compreender que a verdadeira liderança exigia uma capacidade de entender as dificuldades dos outros, algo que ele mesmo estava experimentando. Ao mesmo tempo, a doença também trouxe desafios pessoais significativos. O apoio de sua esposa, Eleanor Roosevelt, foi fundamental nesse momento. Eleanor, uma mulher profundamente envolvida em questões sociais e políticas, tornou-se uma parceira ainda mais ativa na vida pública de Franklin. Ela o ajudava a se manter conectado com seus compromissos e com os aliados políticos, embora ele estivesse fisicamente debilitado. A relação entre os dois, que já era sólida, se fortaleceu ainda mais durante essa crise, e a cumplicidade entre eles se tornou uma característica marcante do governo de Franklin nos anos seguintes.
Embora a doença tenha sido uma grande adversidade, ela não impediu Roosevelt de continuar sua trajetória política. Em 1924, ele decidiu se candidatar novamente ao cargo de governador de Nova York, um movimento ousado dado seu estado de saúde. No entanto, sua campanha foi marcada por um fator de grande importância: ele se recusou a esconder sua condição. Franklin não tentou esconder sua paralisia, ao contrário, ele a usou como uma forma de mostrar sua perseverança e sua determinação. Sua honestidade e a transparência com que lidou com sua deficiência o tornaram mais autêntico e, consequentemente, mais admirado pelos eleitores. A campanha para governador foi um verdadeiro teste de sua força de vontade. Mesmo com a paralisia, Franklin viajou pelo estado de Nova York, discursando e se conectando com os eleitores. Ele fez discursos inflamados e foi aclamado por sua coragem, o que não só lhe garantiu a vitória nas eleições, mas também consolidou sua imagem pública como um líder resiliente, alguém que superava obstáculos, independentemente das dificuldades que enfrentava. Sua vitória em 1924 foi vista como um símbolo de sua capacidade de lutar contra as adversidades da vida. Depois de se tornar governador, Franklin começou a implementar uma série de reformas em Nova York que refletiam sua visão progressista. No entanto, a sua experiência com a doença o levou a adotar uma perspectiva mais sensível sobre o papel do governo na ajuda aos mais necessitados. As políticas que ele promoveu visavam aliviar o sofrimento dos pobres, melhorar as condições de trabalho e garantir que os mais vulneráveis tivessem acesso à ajuda social. Essas reformas foram um reflexo direto de suas próprias experiências de luta e resistência. O desafio da doença também teve um impacto importante na maneira como Roosevelt interagia com outros líderes políticos. Embora sua condição física fosse um desafio, ele não se deixou abalar por ela, ao contrário, usou sua situação para se conectar com aqueles que também enfrentavam dificuldades, tornando-se mais empático com as questões sociais. Essa mudança de perspectiva foi uma das chaves para seu sucesso em adotar políticas voltadas para os mais pobres, para os idosos e para as minorias, uma postura que o faria se tornar um dos presidentes mais populares da história dos Estados Unidos. Após sua recuperação parcial, Roosevelt percebeu que a sua condição física, longe de ser um obstáculo, era um símbolo de sua determinação. Ele passou a enfatizar sua luta contra a paralisia como uma metáfora para sua luta política, especialmente no que dizia respeito à superação das dificuldades econômicas e sociais que o país enfrentava. A Grande Depressão, que se abateria sobre os Estados Unidos pouco tempo depois de sua eleição como presidente, seria o cenário em que ele colocaria em prática as lições aprendidas em sua própria jornada pessoal. A Grande Depressão, que teve início em 1929, foi sem dúvida um dos períodos mais sombrios da história dos Estados Unidos, e marcou o momento em que Franklin D. Roosevelt assumiu a presidência. Quando Roosevelt foi eleito presidente em 1932, o país estava em um estado de calamidade econômica. O colapso do mercado de ações, seguido de uma sequência de falências bancárias e de uma taxa de desemprego que ultrapassava os 25%, deixou milhões de americanos em uma situação desesperadora. A crise econômica afetou profundamente todos os setores da sociedade, criando uma sensação de desesperança generalizada. Roosevelt, então, encontrava-se diante de um dos maiores desafios de sua carreira e de sua vida. Ao assumir o cargo em março de 1933, Franklin D. Roosevelt enfrentou uma nação quebrada, com uma população que havia perdido a confiança nas instituições e no próprio sistema capitalista. A pressão para agir rapidamente era enorme, e a solução parecia distante. No entanto, ao contrário de muitos outros líderes políticos da época, que hesitavam ou seguiam políticas de austeridade, Roosevelt optou por uma abordagem radical de intervenção do governo na economia. Ele acreditava firmemente que era responsabilidade do governo federal não apenas promover a recuperação econômica, mas também restaurar a confiança da população. Logo após assumir, Roosevelt declarou uma emergência nacional e fechou os bancos do país por uma semana, uma medida que ficaria conhecida como o Bank Holiday, ou feriado bancário. Durante esse período, ele trabalhou com o Congresso para implementar reformas que estabilizariam o sistema financeiro e forneceriam um alicerce para a recuperação. A primeira ação significativa foi a criação da Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, que assegurava os depósitos bancários e restaurava a confiança do público nos bancos. A medida foi um marco fundamental,
pois garantiu que os cidadãos não perdessem suas economias caso o banco falisse, um problema que havia sido exacerbado pela crise. A criação do Glass-Steagall Act, que separou os bancos comerciais dos bancos de investimento, também foi uma das primeiras reformas de Roosevelt. Essa medida visava evitar o tipo de especulação irresponsável que havia contribuído para o colapso econômico. Além disso, Roosevelt estabeleceu o Securities and Exchange Commission (SEC) para regular o mercado de ações e evitar fraudes e manipulações que poderiam desestabilizar ainda mais a economia. Essas reformas iniciais mostraram que o governo federal estaria ativamente envolvido na regulação da economia, uma mudança significativa em relação à abordagem laissez-faire dos anos anteriores. Ao mesmo tempo, Roosevelt começou a implementar uma série de programas destinados a aliviar o sofrimento imediato da população, conhecidos como First New Deal. Esses programas foram focados em fornecer assistência direta aos mais pobres, desempregados e agricultores, criando empregos temporários e investindo em infraestrutura. O Civilian Conservation Corps, CCC, por exemplo, empregou jovens em projetos de conservação ambiental, como plantação de árvores e construção de parques nacionais. O Public Works Administration, PWA, também investiu em grandes projetos de infraestrutura, como construção de pontes, escolas e hospitais, criando assim milhares de empregos e estimulando a economia. Outro programa crucial foi a Agricultural Adjustment Administration, AAA, que buscava ajudar os agricultores que estavam lutando devido à queda dos preços agrícolas. O governo ofereceu subsídios para que os agricultores reduzissem a produção, com a esperança de aumentar os preços e restaurar a estabilidade no setor. Embora controverso em algumas de suas abordagens, o AAA teve um impacto significativo, ajudando a estabilizar a agricultura nos primeiros anos da Depressão. Roosevelt também se preocupou com a criação de uma rede de seguridade social para os cidadãos mais vulneráveis. O Social Security Act, aprovado em 1935, foi uma das reformas mais significativas de seu governo. Esse programa visava fornecer uma rede de segurança financeira para os idosos, pessoas com deficiência, viúvas e órfãos, além de estabelecer o sistema de aposentadorias que garantiria um mínimo de subsistência aos americanos após a aposentadoria. O Social Security Act marcou uma mudança histórica na relação entre o governo federal e seus cidadãos, pois pela primeira vez o governo assumiu a responsabilidade direta pela proteção social. Porém, nem todas as iniciativas de Roosevelt foram bem-sucedidas ou sem controvérsia. Um dos programas mais polêmicos foi o National Industrial Recovery Act, NIRA, que visava a recuperação da indústria e a criação de normas para o trabalho e os salários. Embora tenha ajudado na criação de empregos e na melhoria das condições de trabalho em várias indústrias, o NIRA foi visto por muitos como uma forma de intervenção governamental excessiva. O Tribunal Supremo dos Estados Unidos eventualmente declarou partes do NIRA inconstitucionais, o que demonstrou as dificuldades que Roosevelt enfrentaria ao tentar implementar reformas progressistas em um sistema judicial ainda dominado por forças conservadoras. Além disso, o Second New Deal, iniciado em 1935, introduziu novas iniciativas de longo prazo, visando não apenas a recuperação econômica, mas também a reforma estrutural das instituições do país. Roosevelt procurou consolidar os ganhos já obtidos e garantir que o sistema econômico fosse mais justo e menos suscetível a crises futuras. A implementação de programas como o Works Progress Administration (WPA), que empregou milhões de pessoas em projetos públicos, e o National Labor Relations Act (NLRA), que fortaleceu os direitos dos trabalhadores e sindicatos, foram algumas das iniciativas do Second New Deal que consolidaram o compromisso de Roosevelt com a justiça social. Ao longo desses anos, Roosevelt enfrentou resistência de vários setores da sociedade. Os conservadores o acusavam de ser um socialista e de querer transformar os Estados Unidos em um estado de bem-estar social. Por outro lado, a esquerda progressista achava que as reformas não iam longe o suficiente para transformar realmente a economia e acabar com as desigualdades. Entretanto, Roosevelt manteve seu foco na recuperação, acreditando que as medidas que tomava, embora polêmicas, estavam ajudando a estabilizar o país e a promover um sentido de justiça social. Em 1937, Roosevelt começou a enfrentar o que seria uma das maiores críticas ao seu governo, a desaceleração da recuperação econômica. Após um breve período de recuperação, a economia entrou em recessão novamente, o que levou a um aumento no desemprego.
Esse revés levou Roosevelt a repensar sua estratégia e, no final, a reconhecer que a solução não seria simplesmente fazer o governo gastar mais, mas adotar uma abordagem mais flexível e pragmática em relação às políticas fiscais. Contudo, o impacto das reformas implementadas até então foi significativo e foi sob esse conjunto de políticas que o país começou a se recuperar, mesmo que de forma gradual e ainda com desafios. O New Deal de Roosevelt, com seus altos e baixos, é considerado um dos períodos mais inovadores na história das políticas públicas nos Estados Unidos. Embora as medidas tomadas nem sempre tenham sido completamente eficazes, elas representaram uma mudança paradigmática na forma como o governo se relacionava com a economia e com a vida dos cidadãos. Embora Franklin D. Roosevelt tenha ficado amplamente conhecido por suas reformas internas durante a Grande Depressão, sua abordagem à política externa também foi fundamental para moldar a posição dos Estados Unidos no cenário mundial durante o período entre guerras. Sua visão de política externa foi profundamente influenciada pelos eventos globais que estavam se desenrolando e pelas lições aprendidas com a Primeira Guerra Mundial, a qual havia deixado os Estados Unidos em uma posição de isolamento, especialmente nos anos 1920. Roosevelt, no entanto, tinha uma visão mais pragmática, que via os Estados Unidos não apenas como uma potência econômica, mas como uma nação com uma responsabilidade moral de influenciar e, quando necessário, intervir no palco mundial. Nos primeiros anos de seu governo, Roosevelt seguiu uma abordagem de neutralidade em relação aos conflitos internacionais, mas sua visão estava em constante adaptação conforme as tensões no exterior aumentavam. Com o crescimento do fascismo na Itália, o militarismo no Japão e, mais importante, a ascensão do nazismo na Alemanha sob Adolf Hitler, Roosevelt percebeu que os Estados Unidos não poderiam continuar afastados dos assuntos internacionais sem comprometer sua segurança e a ordem mundial. Sua política externa foi moldada por uma crença central: a paz mundial e a prosperidade dos Estados Unidos estavam intimamente ligadas. Em 1933, pouco após assumir o cargo, Roosevelt tomou uma decisão importante ao buscar melhorar as relações com a América Latina, uma região que, sob a administração de seu antecessor Herbert Hoover, havia sido negligenciada. Ele introduziu a política da boa vizinhança, que procurava fortalecer os laços com os países latino-americanos e eliminar a intervenção militar direta dos Estados Unidos na região. A ideia central era estabelecer um entendimento mútuo, em que as nações do hemisfério ocidental se apoiassem mutuamente. Roosevelt acreditava que o fortalecimento dos laços com a América Latina poderia criar uma frente unida contra as potências do eixo e garantir que o continente não fosse suscetível à influência de potências estrangeiras, como a Alemanha ou o Japão. Com a ascensão de regimes autoritários e expansionistas na Europa e na Ásia, Roosevelt começou a repensar sua posição de neutralidade e a explorar maneiras de apoiar as democracias e prevenir a propagação do fascismo e do totalitarismo. Em 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, que marcou o início da Segunda Guerra Mundial, Roosevelt finalmente reconheceu a inevitabilidade do envolvimento dos Estados Unidos no conflito. No entanto, ele também sabia que a opinião pública americana era extremamente cautelosa em relação a uma nova guerra, especialmente depois dos traumas da Primeira Guerra Mundial. Para contornar essa resistência, Roosevelt utilizou uma abordagem cuidadosa e estratégica para preparar os Estados Unidos para o conflito iminente. Embora ele não quisesse inicialmente entrar diretamente na guerra, ele procurou fornecer apoio material e moral aos aliados, especialmente à Grã-Bretanha, que já estava enfrentando a agressão de Hitler. Em 1940, Roosevelt implementou o Ato de Empréstimo e Arrendamento, Lend-Lease Act, que permitia aos Estados Unidos fornecer suprimentos militares, alimentos e equipamentos para os aliados sem exigir pagamento imediato. Este programa foi uma forma de apoio indireto aos países em guerra, principalmente ao Reino Unido, à União Soviética e à China, preparando o terreno para a eventual entrada dos Estados Unidos no conflito. O ato de empréstimo e arrendamento foi crucial para a sobrevivência dos países aliados, permitindo-lhes resistir à agressão do eixo. Além disso, foi uma maneira estratégica de Roosevelt posicionar os Estados Unidos como o arsenal da democracia, um papel fundamental que daria ao país influência nas decisões pós-guerra. Essa política não só ajudou a fortalecer os aliados, mas também aumentou a produção industrial nos Estados Unidos, criando empregos e impulsionando ainda mais a recuperação econômica interna, que estava em pleno andamento após o New Deal. Enquanto isso, Roosevelt se manteve atento aos desenvolvimentos no Pacífico.
O Japão, sob o governo militarista de Hideki Tojo, estava expandindo sua influência na Ásia, invadindo a China e, em 1940, se aliando com a Alemanha e a Itália no Pacto Tripartite. O governo japonês também estava procurando expandir suas fronteiras no Sudeste Asiático, o que representava uma ameaça direta às colônias ocidentais e à segurança dos Estados Unidos no Pacífico. Roosevelt, ciente do risco crescente, começou a tomar medidas para restringir as atividades expansionistas japonesas, impondo embargos econômicos e congelando os ativos japoneses nos Estados Unidos, além de oferecer apoio à China na sua luta contra a agressão japonesa. A tensão entre os Estados Unidos e o Japão se intensificou ao longo de 1941, especialmente após o ataque japonês a uma base militar dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Esse ataque foi um divisor de águas, forçando Roosevelt a pedir uma declaração de guerra contra o Japão no dia seguinte. Este evento marcou a entrada oficial dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, não apenas no Pacífico, mas também na Europa, à medida que a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos logo após o ataque a Pearl Harbor. O envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial teve um impacto profundo na liderança de Roosevelt. Ele passou a ser visto como o comandante supremo da maior força militar do mundo, e sua habilidade para articular uma estratégia de guerra internacional e coordenar as ações dos aliados foi essencial para a vitória do bloco dos aliados. Durante a guerra, Roosevelt manteve estreitos laços com líderes como Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, e Joseph Stalin, o líder soviético, para formular uma estratégia de guerra conjunta. A importância das conferências internacionais, como a Conferência de Teherã, 1943, a Conferência de Yalta, 1945, e a Conferência de Potsdam, 1945, não pode ser subestimada, pois foram nelas que Roosevelt e seus aliados definiram os termos da vitória e o planejamento do pós-guerra. Roosevelt via a cooperação entre os aliados como essencial para a criação de um novo sistema internacional, que se basearia na diplomacia, no livre comércio e na criação de uma organização mundial destinada a prevenir futuros conflitos, a Organização das Nações Unidas, ONU. Roosevelt também entendeu a necessidade de uma reconstrução econômica global, que seria um pré-requisito para garantir a paz duradoura. Ele sabia que a recuperação dos países devastados pela guerra exigiria mais do que apenas assistência militar e política. Os Estados Unidos, sob sua liderança, se tornariam o centro da reconstrução econômica mundial, com a criação de instituições como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, que visavam fornecer suporte financeiro para a reconstrução da Europa e de outras regiões devastadas pela guerra. A política externa de Franklin D. Roosevelt não apenas conduziu os Estados Unidos à vitória na Segunda Guerra Mundial, mas também ajudou a estabelecer o país como uma superpotência global. Seu compromisso com a diplomacia internacional e sua visão de um mundo mais cooperativo e pacífico moldaram os princípios que orientariam as relações internacionais nas décadas seguintes. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi um momento decisivo na história mundial, e a liderança de Franklin D. Roosevelt foi central para o curso do conflito. Quando o Japão atacou Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos estavam longe de estar completamente preparados para a magnitude do conflito global que se seguiu. No entanto, com Roosevelt no comando, o país rapidamente mobilizou sua vasta capacidade industrial e militar, transformando-se de uma nação parcialmente isolacionista para uma superpotência global que desempenharia um papel crucial na derrota das potências do eixo, particularmente a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperial. O impacto imediato da entrada dos Estados Unidos na guerra foi sentido em todos os setores da sociedade americana. Em um curto período de tempo, a economia dos Estados Unidos foi completamente reorientada para a produção de guerra. Fábricas que antes produziam bens de consumo passaram a fabricar equipamentos militares, aviões, armas e munições. O setor industrial dos Estados Unidos se expandiu de maneira impressionante, e o desemprego, que ainda era um problema antes da guerra, foi praticamente erradicado. A mobilização para a guerra criou milhões de empregos e revitalizou a economia americana, que agora tinha um propósito claro e urgente. Roosevelt, no entanto, não apenas buscou fortalecer a infraestrutura de guerra.
Ele também compreendeu que a liderança dos Estados Unidos no cenário internacional não deveria se limitar ao campo militar, mas deveria envolver uma estratégia política ampla que unisse os aliados e garantisse um futuro de paz e estabilidade mundial após a guerra. Uma das primeiras grandes decisões de Roosevelt foi a formação de alianças estratégicas com o Reino Unido e a União Soviética, dois dos maiores adversários dos eixo. Esses dois países eram, à primeira vista, antipáticos à ideologia americana, na Grã-Bretanha, uma monarquia colonialista, e a União Soviética, um Estado comunista totalitário. No entanto, Roosevelt reconheceu que, diante da ameaça do eixo, uma aliança entre essas nações seria fundamental para garantir a vitória. Em 1942, Roosevelt e Churchill assinaram a Declaração das Nações Unidas, que estabeleceu os princípios fundamentais para a construção de um novo sistema internacional pós-guerra. A ideia era criar uma organização que garantisse a paz e a segurança mundial e que fosse capaz de impedir o ressurgimento de regimes agressivos, como o nazismo e o fascismo. Essa organização se tornaria, mais tarde, a Organização das Nações Unidas, ONU, a qual teria como principal missão a manutenção da paz e a promoção da cooperação internacional. Roosevelt também implementou uma estratégia militar global que visava derrotar as potências do eixo em várias frentes simultaneamente. O teatro europeu foi uma das maiores prioridades, e Roosevelt, juntamente com Churchill, definiu que a derrota da Alemanha seria o principal objetivo inicial. Os Estados Unidos, ao lado de seus aliados britânicos, lançaram uma série de campanhas militares na Europa, começando pela Batalha do Atlântico, uma luta contínua contra os submarinos alemães que tentavam bloquear as rotas de abastecimento vitais para os aliados. A importância da vitória nesse teatro de operações foi fundamental para garantir que o fornecimento de materiais essenciais chegasse à Grã-Bretanha e, eventualmente, à União Soviética. Em 1944, Roosevelt participou da famosa invasão do Dia D na Normandia, uma das operações militares mais ambiciosas e bem-sucedidas da história militar. O desembarque aliado na França ocupada foi um ponto de virada crucial na guerra, pois permitiu que as forças aliadas ganhassem uma base sólida na Europa e iniciassem a ofensiva contra a Alemanha. Roosevelt, ao lado de outros líderes aliados, planejou e coordenou essas operações militares, garantindo o apoio necessário tanto a nível logístico quanto moral. A cooperação entre as forças aliadas foi essencial para garantir o sucesso dessas missões. Enquanto a guerra avançava na Europa, o Japão também representava uma ameaça significativa no Pacífico. Após o ataque a Pearl Harbor, Roosevelt havia liderado os Estados Unidos em uma série de vitórias militares no Pacífico, incluindo a Batalha de Midway, que foi um ponto de virada crucial contra a Marinha Imperial Japonesa. As forças americanas, apoiadas por suas aliadas, como a Austrália e a Nova Zelândia, conseguiram avançar em várias frentes, enfrentando duras batalhas nas ilhas do Pacífico e, eventualmente, destruindo a capacidade de guerra japonesa. Roosevelt compreendeu que a vitória no Pacífico não seria apenas uma questão militar, mas também um reflexo da capacidade do país de coordenar estratégias militares de longo prazo e fazer uso inteligente de sua produção industrial. Em 1945, quando a derrota da Alemanha estava à vista, Roosevelt participou de uma série de conferências cruciais com os aliados para discutir a pós-guerra e a reestruturação da ordem mundial. A Conferência de Yalta, realizada em fevereiro de 1945, foi um dos eventos mais importantes desse período. Roosevelt, junto com Winston Churchill e Joseph Stalin, discutiu as condições para a derrota final da Alemanha e o futuro da Europa. Eles concordaram em dividir a Alemanha em zonas de ocupação e em estabelecer um novo sistema de segurança internacional, que mais tarde seria formalizado com a criação da Organização das Nações Unidas. Roosevelt também propôs um novo arranjo para a Europa Central e Oriental, que, devido às circunstâncias da guerra, resultaria em uma esfera de influência soviética, o que mais tarde se tornaria uma das principais fontes de tensão durante a Guerra Fria. Apesar de seu comprometimento com a paz mundial, Roosevelt também enfrentou críticas por sua abordagem a Stalin e ao regime soviético. Muitos acreditavam que o líder soviético representava uma ameaça para a liberdade e a democracia, mas Roosevelt acreditava que era essencial garantir a cooperação da União Soviética para derrotar a Alemanha e garantir um equilíbrio de poder no pós-guerra. Sua postura pragmática visava preservar a unidade entre os aliados, apesar das ideologias contrastantes, e garantir que o mundo não voltasse a ser dilacerado por outra grande guerra.
No entanto, o fim da guerra também trouxe desafios imprevistos. Roosevelt não viveu para ver a conclusão total da guerra, pois morreu em abril de 1945, poucos meses antes da rendição da Alemanha e da vitória final no Pacífico. Sua morte deixou uma lacuna de liderança, e seu sucessor, Harry S. Truman, teria que lidar com as questões complexas do pós-guerra, incluindo a reconstrução da Europa e a crescente rivalidade com a União Soviética. Mesmo assim, o legado de Roosevelt foi indiscutível. Ele foi o líder que, em tempo de guerra, não apenas guiou os Estados Unidos à vitória, mas também formulou os alicerces de um novo sistema internacional que buscaria evitar futuros conflitos globais. A guerra havia mudado o mundo, e os Estados Unidos, sob a liderança de Franklin D. Roosevelt, emergiram como a principal superpotência mundial, tanto econômica quanto militar. Roosevelt soubera alinhar as forças internas e externas para não apenas vencer o inimigo, mas também moldar um novo equilíbrio de poder global, que continuaria a influenciar a política internacional por muitas décadas após o fim do conflito. A morte de Franklin D. Roosevelt em 12 de abril de 1945, enquanto ainda era presidente dos Estados Unidos, marcou o fim de uma era de liderança decisiva e visionária. Ele falecera pouco antes de testemunhar a rendição da Alemanha e o fim do conflito no Pacífico, mas seu trabalho, tanto na guerra quanto na construção de um novo sistema internacional, já havia deixado uma marca indelével no mundo. Ao longo de seu governo, Roosevelt não apenas guiou os Estados Unidos à vitória na Segunda Guerra Mundial, mas também moldou as condições para a paz duradoura, criando uma estrutura internacional que buscava evitar futuras guerras globais. Com a sua morte, a presidência foi assumida por Harry S. Truman, seu vice-presidente, que teve que lidar com os desafios de um mundo que mudava rapidamente. As potências do eixo estavam derrotadas, mas as potências aliadas estavam agora em desacordo sobre a reconstrução da Europa e o futuro da ordem mundial. Roosevelt já havia dado as direções iniciais para o pós-guerra, mas a implementação de suas ideias e visões recaiu sobre Truman e os outros líderes globais. Uma das legadas mais duradouras de Roosevelt foi a criação da Organização das Nações Unidas, ONU, uma instituição destinada a promover a paz e a segurança mundial. A ONU foi concebida durante a Segunda Guerra Mundial, nas conferências de Teherã e Alta Potsdam, nas quais Roosevelt, Churchill e Stalin discutiram as condições de um pós-guerra cooperativo. Roosevelt acreditava que a cooperação entre as grandes potências seria essencial para garantir que o mundo nunca mais fosse devastado por um conflito tão amplo e destrutivo quanto a guerra que estava prestes a terminar. A ONU, que foi formalmente criada em 1945, teria como missão mediar disputas internacionais, promover os direitos humanos e assegurar a justiça e a equidade entre os países. Além disso, Roosevelt antecipava a necessidade de uma nova ordem econômica global. Seu compromisso com o estabelecimento de uma economia internacional estável e interconectada levou à criação do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial. O FMI foi criado para garantir a estabilidade financeira global, facilitando o comércio internacional e a troca de moedas entre os países. O Banco Mundial, por sua vez, foi estabelecido com o objetivo de financiar a reconstrução dos países devastados pela guerra e para promover o desenvolvimento econômico em todo o mundo. Estas instituições foram fundamentais para a reconstrução da Europa e outras partes do mundo e ajudaram a prevenir a instabilidade econômica que havia caracterizado o período entre as duas guerras mundiais. Embora a criação dessas instituições tivesse o objetivo de promover a paz e a estabilidade, o mundo pós-guerra se viu rapidamente dividido em dois blocos principais: os aliados ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, e o bloco soviético, sob a liderança de Joseph Stalin. A rivalidade ideológica e política entre os Estados Unidos e a União Soviética, que já havia sido forjada durante a guerra, explodiu em um novo tipo de conflito, a Guerra Fria. O legado de Roosevelt, com sua busca por uma cooperação internacional pós-guerra, estava em risco à medida que a desconfiança entre os ex-aliados crescia. Os Estados Unidos, temendo a expansão do comunismo, buscaram conter a influência soviética no mundo através de uma série de estratégias políticas e militares que caracterizariam a Guerra Fria. Um dos primeiros marcos do pós-guerra foi a doutrina Truman, que propunha a contenção do comunismo por meio do apoio militar e econômico a países ameaçados pela expansão soviética. Truman seguiu essa linha de ação, apoiando governos anticomunistas na Europa, na Ásia e em outras regiões. A iniciativa Marshall, que ofereceu assistência financeira para a reconstrução da Europa, foi um exemplo disso,
com os Estados Unidos fornecendo bilhões de dólares para ajudar os países europeus a se reerguerem após a devastação da guerra. A ajuda, que foi oferecida principalmente aos países da Europa Ocidental, também foi vista como uma forma de evitar a ascensão do comunismo, que era especialmente forte em países como a França e a Itália, onde os partidos comunistas tinham grande apoio popular. Enquanto isso, a União Soviética, que havia sido uma aliada essencial durante a guerra, começou a estabelecer regimes comunistas em países da Europa Central e Oriental, o que acirrou ainda mais as tensões com o Ocidente. As negociações e a diplomacia que Roosevelt havia trabalhado com Stalin durante a guerra pareciam agora uma memória distante, à medida que as potências se confrontavam em uma corrida armamentista e uma série de conflitos indiretos, conhecidos como guerras por procuração, em locais como a Coreia e o Vietnã. Embora a rivalidade com a União Soviética fosse um desafio significativo para o futuro dos Estados Unidos, o legado de Roosevelt em termos de liderança global permaneceu central. A ideia de um mundo interconectado economicamente e politicamente ainda era forte, e os Estados Unidos continuaram a desempenhar um papel preponderante na formação da ordem mundial, não apenas através de suas instituições internacionais, mas também pelo seu poder militar e sua influência econômica. A visão de Roosevelt de um sistema internacional de cooperação estava em conflito com as realidades da Guerra Fria, mas sua ênfase na diplomacia, nos direitos humanos e na promoção da paz continuou a ser um guia para a política externa americana. O impacto da presidência de Roosevelt também foi sentido internamente, especialmente na área dos direitos civis. Durante a Segunda Guerra Mundial, as tensões raciais nos Estados Unidos haviam sido exacerbadas, mas também havia surgido uma consciência crescente da necessidade de uma mudança social. A participação de afro-americanos na guerra, tanto nas forças armadas quanto na indústria, havia colocado em evidência a hipocrisia das políticas segregacionistas do país. Franklin D. Roosevelt deixou um legado que transcendeu seu tempo no cargo de presidente e moldou profundamente o rumo da história do século XX. Sua liderança durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial não só definiu os Estados Unidos, mas também teve repercussões globais duradouras, estabelecendo uma base sólida para o mundo moderno. O impacto de suas políticas e sua visão de um futuro mais justo e cooperativo continuaram a influenciar gerações seguintes e ainda reverberam nos dias atuais. A nova ordem econômica mundial estabelecida por Roosevelt após a Segunda Guerra Mundial foi um dos seus maiores legados. Ele acreditava que, para evitar outro conflito global, era essencial criar uma economia interconectada, onde as nações cooperassem e compartilhassem recursos para garantir o bem-estar global. O sistema monetário internacional que emergiu após a guerra, centrado em torno do dólar americano, refletiu essa visão. A criação de instituições como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial ajudou a estabilizar as economias globais, promover o comércio internacional e financiar a reconstrução das nações devastadas pela guerra. Esse sistema ajudou a evitar as falências econômicas e as políticas protecionistas que haviam alimentado o nacionalismo e o militarismo antes da guerra. Roosevelt também foi fundamental na criação das Nações Unidas, um projeto que ele considerava vital para a manutenção da paz e da segurança mundial. A ONU, criada oficialmente em 1945, foi projetada para promover a diplomacia, a resolução pacífica de disputas e a cooperação internacional. Embora a Guerra Fria tenha dificultado a plena eficácia da organização, a ONU se tornou um fórum essencial para a resolução de conflitos e a promoção dos direitos humanos, e sua importância só cresceu ao longo dos anos. Sua criação foi uma tentativa de Roosevelt de estabelecer um sistema que impedisse o ressurgimento de regimes autoritários e agressivos, como o que levou ao nazismo e ao fascismo. O compromisso com o multilateralismo, que Roosevelt defendia, continua sendo um dos pilares das relações internacionais contemporâneas. Em termos de políticas internas, o legado de Roosevelt também é imensurável. Sua administração reformou profundamente a economia e a sociedade dos Estados Unidos. O New Deal, a série de programas destinados a combater a Grande Depressão, transformou a economia americana e consolidou o papel do governo federal na vida dos cidadãos. Instituições como a Segurança Social, Social Security, os sistemas de seguro-desemprego e as garantias trabalhistas surgiram durante sua presidência e continuam a ser fundamentais até hoje. Roosevelt, com seu compromisso com o bem-estar social, ajudou a construir uma rede de segurança para milhões de americanos, tornando o governo uma parte central da luta contra a pobreza e a desigualdade.
Seus esforços em criar uma sociedade mais justa e equitativa também levaram a avanços na inclusão e na proteção dos direitos civis. Embora o avanço dos direitos civis tenha sido um processo gradual e os Estados Unidos ainda estivessem longe da plena igualdade racial e de gênero durante sua presidência, Roosevelt começou a abrir caminho para futuras reformas. A Ordem Executiva número 8.802, que ele assinou em 1941, foi um marco ao proibir a discriminação racial na indústria de defesa. Embora sua abordagem tenha sido cautelosa, a era Roosevelt forneceu os alicerces para as transformações sociais que viriam nas décadas seguintes, particularmente no movimento pelos direitos civis da década de 1960. O impacto da Segunda Guerra Mundial foi, sem dúvida, o evento mais significativo no final de sua presidência, e a vitória dos aliados, em grande parte devido à mobilização liderada pelos Estados Unidos, consolidou o papel do país como uma superpotência mundial. A reconstrução da Europa e a divisão do mundo em dois blocos de poder, liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, deram início à Guerra Fria, um novo tipo de conflito geopolítico que moldaria a política mundial nas décadas seguintes. Roosevelt tinha uma visão de uma ordem global mais pacífica e cooperativa, mas a rivalidade com a União Soviética, que emergiria após sua morte, faria com que a dinâmica internacional se transformasse em uma luta ideológica que definiria o século XX. Roosevelt também foi pioneiro em reconhecer a importância do desenvolvimento global e da solidariedade internacional. Seus esforços para promover o fim da colonização e apoiar a independência das antigas colônias, particularmente na Ásia e na África, foram um reflexo de seu compromisso com a autodeterminação dos povos. A sua presidência, embora não tenha resolvido todas as questões de descolonização, plantou as sementes para o movimento global que, nas décadas seguintes, resultaria na independência de muitas nações anteriormente colonizadas. Esse aspecto de sua política internacional teve uma influência duradoura nas relações internacionais, contribuindo para a desintegração dos impérios coloniais. Internamente, Roosevelt também foi um defensor da liberdade e da democracia, valores que ele tentou fortalecer não apenas nos Estados Unidos, mas também ao redor do mundo. Ele se opôs a regimes autoritários e totalitários, como os de Hitler e Mussolini, e acreditava que o futuro do mundo dependia da disseminação dos princípios democráticos e da proteção dos direitos humanos. A sua defesa de uma liberdade de expressão, de adoração, de necessidade e de medo, ou expressa no famoso discurso das 4 liberdades, tornou-se um ponto de referência para o pós-guerra, sendo incorporada em várias declarações internacionais sobre direitos humanos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas em 1948. A maneira como Roosevelt lidou com a Guerra Fria também foi uma reflexão de sua habilidade política e pragmatismo. Ele tentou equilibrar a necessidade de lidar com a crescente ameaça soviética sem comprometer os valores democráticos e a estabilidade mundial. Mesmo depois de sua morte, a política externa dos Estados Unidos seguiria sua linha de confronto com o totalitarismo, mas sem abrir mão dos princípios que ele defendia. A ideia de contenção do comunismo, que Roosevelt começou a delinear durante a guerra, se consolidou como a principal estratégia dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, com momentos de tensão que se estenderiam até o fim do século XX. No entanto, é importante reconhecer que, apesar de todos os seus feitos, Roosevelt não conseguiu implementar tudo o que desejava. Muitas das suas visões de uma sociedade mais inclusiva e de um mundo mais justo não foram plenamente alcançadas durante sua vida. Questões como a discriminação racial, as tensões econômicas e o desafio da pobreza global continuaram a ser problemas complexos, não resolvidos por suas políticas. No entanto, sua visão de um mundo interconectado e de um governo mais responsável pela segurança e bem-estar dos cidadãos continua a ser uma força orientadora nos debates políticos e sociais contemporâneos. O legado de Franklin D. Roosevelt, com suas conquistas e desafios, continua a ser uma fonte de inspiração para líderes e cidadãos ao redor do mundo. Sua capacidade de enfrentar crises com coragem, sua visão de um mundo mais cooperativo e a centralidade que deu à justiça social, à democracia e à paz global são aspectos que definiram sua presidência e continuam a definir as aspirações de uma sociedade global. Como um dos maiores presidentes dos Estados Unidos e um dos mais influentes líderes mundiais do século XX, Roosevelt deixou uma marca permanente na história, cuja reverberação pode ser sentida até os dias de hoje.